Pessoal, vamos falar de trigonometria e usar o Scilab Uncloud, que é o Scilab na nuvem. Bem, nós temos o ciclo trigonométrico, que é essa circunferência onde acontece as funções trigonométricas, seno, cosseno, por exemplo. Estão acontecendo aqui dentro do ciclo trigonométrico, que tem sentido positivo anti-horário. Medida dos ângulos, vocês têm no Brasil, a gente utiliza mais graus e radianos. Então, vocês têm aqui 180 graus pi radiano, 360 2 pi radiano. Essa unidade aqui de grado é mais em outros países. Aqui as funções, ou melhor, as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e suas características. As funções são exatamente quando você imagina que esse arco está oscilando. Esse ponto M aqui, ele está variando. Esse arco variando, você vai ter as funções seno, seno, cosseno de x e, por exemplo, a tangente de x. X aqui seria o nosso arco, ó, nosso ângulo. Aqui os gráficos dessas funções, da tangente e da cotangente. A paridade periodicidade, né? Função seno é ímpar. O seno de menos x é igual a menos seno de x, por exemplo. E o cosseno aqui tem sinais positivos no primeiro e no quarto quadrante. O período da tangente é menor, é π, enquanto do seno e do cosseno é 2π. Então, aqui tem alguns arcos notáveis, seus valores de seno, cosseno e tangente. Aqui algumas relações, a relação fundamental, que é o seno de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, a relação fundamental, e outras relações, como a tangente, a cotangente, secante, cossecante, secante ao quadrado, cossecante ao quadrado. Aqui a gente tem algumas fórmulas importantes para fazer a redução do quadrante, aqui do segundo para o primeiro, aqui do terceiro para o primeiro, essas são as fórmulas, e essa aqui é do quarto quadrante para o primeiro. E aqui para os arcos complementares, que são dentro do primeiro quadrante. Por que é importante a gente reduzir para utilizar os arcos notáveis? Aqui as equações trigonométricas do seno, do cosseno e suas fórmulas. Tangente. As fórmulas de adição e subtração do arco. Nós temos que o seno da soma é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E o cosseno da diferença, por exemplo, é o cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então, mesmo sendo menos aqui, aqui é mais. E aqui temos o da tangente de A e a tangente de A menos B. Arco duplo, né? Cosseno, seno e tangente do arco duplo. Para a gente aqui analisar, ó, o seno do arco duplo é 2 vezes seno de A, cosseno de A. E o cosseno de 2A pode ser escrito como 1 menos seno ao quadrado de A vezes 2. Então, são essas duas aqui fórmulas importantes do arco duplo. Aqui a terceira. O arco metade, vocês têm todas em relação a raízes de 1 mais cosseno de x sobre 2 no primeiro caso, e outros valores estão aí apresentados, né? E transformação em produto, quando você tem a necessidade de transformar uma soma em um produto de funções. Olha aqui. Você tem aqui o seno de P mais seno de Q. Você pode escrever como 2 vezes seno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. E aí, aqui é a seno da diferença, aqui a relação à diferença, em relação à soma dos cossenos, em relação à diferença dos cossenos.
P e Q são os arcos, né, que nós estamos trabalhando. E para fechar, as funções inversas, arcosseno, que é a função que diz respeito à função inversa, né? Você tem o seno, você tem o valor do seno, que é encontrar o arco, você pode usar essa relação aqui, ó. Ela tem um gráfico. E o arco cosseno também, você tem o valor do cosseno de um x, de um arco, e quer encontrar exatamente o x. E essa última aqui, você tem a tangente, e quer encontrar o valor do arco, né? Cuja tangente. E aqui temos os domínios em imagem. Que nossa referência, e lá no Scilab, nós temos aqui selecionado o Scilab em algumas funções, né? Tem aqui, ó. Aqui eu posso, primeiro, vamos iniciar aqui de novo, para vocês visualizarem. Vocês têm a opção aqui do Scilab, escolher a categoria. Então, a gente escolhe aqui matemática e estatística, seleciona aqui trigonometria, e aí tem alguns books aqui, ó. Na verdade, só tem um de Carol. Então, você escolhe esse book aqui, vou escolher aqui o 5, que é o gráfico, e vou escolher aqui o exemplo 5.10. Ele vai me dar um código aqui, ó, que eu vou poder gerar aqui um gráfico, ó. Vamos gerar esse gráfico. É a função que está aqui, ó, seno de 4x menos cosseno de 6x. Essa é a função, ó. Tá aqui, vamos aqui aumentar, ó. Essa é a função que nós estamos trabalhando ali naquele gráfico, ó. Essa daqui. Eu posso alterar aqui, altera a função. Então, tem essa possibilidade também. Aqui ela me dá, do lado direito aqui, ele me dá o período do cosseno, do seno e o período total, 3,14 radianos. Para fechar aqui, você tem identidade. Eu vou pegar aqui no item 3. Tem outras funções. O item 3, 3.8, foi o que eu escolhi para mostrar a vocês. Só tem um, na verdade. Aqui você tem o seno, cosseno de A, seno de B, cosseno de B, que está usando aqui, ó, o seno aqui do produto. Então, aqui você executa a função, ó, você tem o seno da soma de A mais B, cosseno de soma de A mais B, a tangente. E para fechar aqui, vou pegar aqui o item 2. Pode escolher analisar os outros aí. Você tem o 2.17. Você tem aqui como calcular a parte da circunferência circunscrita, né? Aqui tem os valores de A, B e C, do diâmetro. Caso você tenha dificuldade também na língua inglesa, você pode traduzir aqui para o português aqui nessa aba, ó. Então está em triângulos gerais para encontrar o raio do ciclo circunscrito. Mas lembrando que o código aqui tem que ser, para funcionar, tem que estar em inglês de verdade. Então era isso, mostrar para vocês um pouco aqui, lembrando que o código, se você quiser subtrair o código aqui, para levar para o Scilab do desktop, você tem que fazer a cópia desse código em inglês. Vou baixar aqui o código nesse canto aqui, você baixa o código em inglês, pode baixar aqui o código em inglês aqui desse item, inclusive baixa o exemplo do livro, que no caso aqui é desse autor aqui, Coral. Então seria isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a nossa apresentação. Até a próxima.